gente, para a aula de ciências agora, né? Tirem um livro de ciências de vocês, abram na página 32, né? Vamos falar hoje sobre as plantas, né? Então vamos lá. As plantas, elas são seres vivos, né? Assim como os animais, portanto, nascem, crescem, né? Reproduzem-se e morrem, né? As plantas são como nós, né? Elas precisam também de alimentação, né? De água para sobreviver, né? Então, para produzirem o seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais eles precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Observe. Aí nós temos esse esquema aí, né? O gás carbônico, né? Que é o ar, né? A água e os sais minerais que ficam debaixo da terra, né? O oxigênio, né, que é o ar que nós respiramos, e a luz do sol, certo? Então, ao produzir o seu alimento, os vegetais eles liberam oxigênio para o ambiente. Eles também respiram, assim como nós humanos. E na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar. Os vegetais eles crescem diferentes uns dos outros. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, né? Levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muito, como o baobá, outros vivem pouco, como o milho. Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Existem ainda os que não dão flores nem frutos, né? Que apenas são apenas o caule e as folhas, né? Então vamos lá, continuando na página 33. As plantas, elas têm tamanhos e formas variados, elas vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outros que vivem na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre outras plantas, né? As plantas terrestres, elas são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver, né? As plantas aquáticas são aquelas que se desenvolvem na água, né? Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. E as plantas aéreas, elas vivem em locais altos, né? Apoiados sobre rochas, telhados, construções ou até sobre outras plantas. Elas retiram do ar ou do meio onde vivem os alimentos necessários à sua sobrevivência, né? Então nós temos aí diferentes formas, né, das plantas se reproduzirem, né? São as terrestres, né, que vivem na terra, né, são aquelas que vivem na terra, diretamente na terra. As aquáticas são aquelas que nascem dentro das águas, né? E as aéreas são aquelas que nascem nos muros, né, e em cima de outras plantas, tá certo? Então aqui nós temos as partes das plantas agora. Então as plantas elas são compostas de diferentes partes, né? A maioria é completa, ou seja, nelas se desenvolve raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, né? Então nós temos aqui uma imagem de uma árvore, né? Essa árvore, ela tem raiz, tá aqui a raiz dela, né? Que fica fixada na terra, né? Ela tem as sementes, né? Que vêm das frutas, né? Dentro das frutas tem as sementes. Depois nós temos o caule, que é essa parte aqui da madeira, né? Da raiz. Depois nós temos a flor, que é a partir da flor que nascem os frutos, né? E por último nós temos o fruto, né? E depois nós temos as folhas, né? Então essas são as partes da planta, né? Assim como os animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e realizar as atividades necessárias à vida, né? Então vamos conhecer aí cada uma dessas partes da planta, né? Qual é a utilidade de cada uma. Então a raiz ela é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no substrato, né, e dele retirar água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência, né? Nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes, né? Mesmo essas plantas aquáticas, elas têm raiz,
Claro que não são tão fortes como as das terrestres, né? As raízes mais comuns são as subterrâneas, que são fixadas dentro do solo. Algumas plantas apresentam raízes que crescem acima do nível do solo. São as raízes aéreas, comuns em regiões alagadas. Plantas com raízes aéreas, comum em regiões de encontro do rio com o mar, que são aqui essas plantas aqui dessa imagem aqui, tá? Há algumas raízes que nos servem de alimentos, como a beterraba, a cenoura, a mandioca, né? Por exemplo. Substrato, o meio no qual os seres vivos se apoiam ou se desenvolvem. O caule. O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, né? As flores e os frutos. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes. E as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Ele pode ser duro e resistente, como o tronco das árvores, ou fino e flexível, como o caule da margarida, né? Uma planta, né? Uma flor, quer dizer. Observe as variedades de caules. Aí nós temos aqui, ó, o caule da margarida, né? Nós temos o caule aqui dos coqueiros, né? E alguns caules são usados na alimentação, como o palmito, a cana-de-açúcar e a batata inglesa, né? Que também vem do caule, né? Página 35. Aí nós vamos conhecer aqui as folhas, né? As folhas, elas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese, né? Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas geralmente são verdes, isso acontece porque nela há uma substância chamada de clorofila. A clorofila participa da produção do alimento da planta, pois é responsável por captar a luz do sol. As folhas, em sua maioria, são achatadas e podem ter muitas formas diferentes. As flores, elas são os órgãos reprodutivos das plantas, né? É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. As suas cores e formas são um atrativo para os insetos, pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite e após serem fecundadas secam e transformam-se nos frutos. Os frutos, né? Os frutos é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes, né? Originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como o melão, a melancia, a laranja e o mamão, né? Outros têm apenas uma, como o abacate, a azeitona e a manga. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação. Alguns frutos são carnosos, isto é, com polpa, como a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros, enquanto outros são considerados frutos secos, como a vagem, as nozes, a castanha. Né? As sementes, elas são encontradas na maioria dos frutos, possuem cores, tamanhos e quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas em solo fértil, como água e sais minerais, geram novas plantas. Então, existem sementes que basta a gente plantar as sementes ali na terra que ela vai dar uma nova planta, não é isso? Então, isso aqui é a atividade, é o texto de ciências de hoje, que vocês vão estar respondendo nas páginas 36 e 37 até a 38, tá certo? Então, até amanhã, né? Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Só mandar mensagem de texto ou áudio que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até amanhã.